Shalom a todos, estamos em Parashat Shemini. Nossa Parashá está falando também sobre os sacrifícios, continuando os Parashot passados, Parashat Vaikra, Parashat Tzav, e também nos Parashot de Chumash Shemot, os últimos Parashot de Chumash Shemot. É interessante, depois disso, dentro da Parashá, de repente, a Parashá começa a falar sobre a proibição. O que animais pode comer, que animais não pode comer, que peixe pode comer, que peixe não pode comer. E todos essa ideia de animais que pode comer ou não pode comer. E a pergunta é, qual é a conexão entre isso, entre os sacrifícios, entre a construção do Mishkan? Qual é a conexão? Também a gente está vendo, depois dessas coisas proibidas, a gente está vendo o assunto de lepra. Alguém que fala Lashon Hara, fala mal do outro, ele vai ficar leproso. E também qual a conexão entre isso, entre os sacrifícios e o Mishkan. Para poder entender isso, vamos voltar para trás, como tudo começou. A gente sabe que o povo de Israel saiu do Egito com muitos milagres. Acabamos de sair agora de Chag Pesach, a festa do Pesach. A gente contou sobre os milagres, a gente contou sobre a abertura do mar. O povo de Israel viu claramente, Zé Keli veio, como estão apontando, dá para ver a presença divina. Milagres incríveis. E depois disso tinha o mérito de ouvir Hashem falando com eles de uma maneira direta, que nenhuma religião até hoje ousa de falar, que Hashem falou diretamente com o povo. Então uma coisa incrível que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas depois disso, 40 dias, depois que Moshe estava lá no céu para receber a Torá, o povo de Israel pecou. Pecou com bezerro de ouro, idolatria. E todo mundo pergunta, o que aconteceu? Como eles poderiam fazer uma coisa dessa? Depois de tantos milagres, depois de tanta presença divina, poderiam fazer uma coisa dessa? Não dá para entender. E a resposta é que nossa religião é sentir Hashem junto comigo. Isso, consigo sentir Hashem junto comigo. Mas quando eu me esforço para colocar Hashem dentro de mim, do que quando Hashem mesmo ele se aproxima para mim. Todos esses milagres, desde lá no Egito, depois da saída, a abertura do mar, Hashem falou com o povo de Israel, isso que Hashem se aproximou para o povo. Mas para poder sentir uma aproximação para Hashem, precisa chegar minha parte. Eu preciso chegar e ser pronto agora de me esforçar, de fazer, de dar. Isso que vai me fazer. Isso que vai me aproximar. Isso que vai me colocar Hashem dentro e profundo de mim. Por isso, o povo de Israel, depois que receberam todos esses presentes, mas ainda não sentiram uma conexão. Já que não sentiram uma conexão, precisava agora chegar esse mandamento de construir o Mishkan. Através da doação, através do empenho, através da vontade, e depois dos sacrifícios, de doar por os sacrifícios. Sacrifícios também é o ponto de, eu sou ponto de me sacrificar, sou ponto de dar de meus bens para coisas espirituais. Isso que faz, quando eu estou me liberando dessa parte material, eu deixo espaço para poder Hashem entrar dentro de mim. Isso é o grande segredo do Mishkan, o grande segredo dos sacrifícios, para poder consertar o erro do bezerro de ouro. Mas como uma pessoa faz isso? Além da doação, além do empenho, uma pessoa precisa também ter
se chama uma análise, um itbonenut, sobre a vida dele. E aqui chega essa proibição de comer animais, alguns animais que não pode comer. E também essa coisa da lepra, dá para a gente entender melhor qual o papel de cada pessoa, como ele está se vendo cada pessoa e pessoa dentro do mundo. Vem o Rambam. Maimônides explica para nós uma coisa aparentemente diferente de cada um poderia entender. Ele explica que a gente não pode errar de entender de cada criação e criação. Cada criatura e criatura que existe dentro do mundo, tudo foi criado por mim. Fala o Rambam, isso é errado de entender. Ele fala, claro, esse fato, que não tem animais que eu posso aproveitar, tem animais que não posso aproveitar. Quer dizer que tem animais e tem criaturas que eles têm outro objetivo dentro desse mundo e não é objetivo que foi criado somente para mim. Isso é diferente muito que a gente sempre estava pensando e podemos até entender isso dentro da Torá, que talvez todo mundo é para mim, vem no Rambam e totalmente explica diferente. Isso ajuda a gente a entender que se uma pessoa ele fala, achei que o mundo inteiro é para mim, o mundo inteiro não é para mim, ele começa a entender que o mundo aqui não é para ele. Ele está aqui para poder ajudar, consertar a si mesmo e depois poder ajudar e melhorar esse mundo onde ele está vivendo. Isso, a proibição de comer coisas, de comer animais, alguns animais é para poder analisar que não é tudo para mim. Eu estou aqui para poder melhorar. E a segunda coisa sobre a lepra, que uma pessoa que fala mal do outro, vem falar para a pessoa, olha, você não é perfeito. Se você fala mal do outro, você mesmo vai ter mancha. Você vai entender que você não é perfeito. Você chegou para esse mundo para poder se consertar a si mesmo. Então, isso é o ponto que a gente está vendo, essa continuidade depois. De um lado, os grandes milagres que Hashem se aproximou para o povo. Mas isso não ajudou para evitar o bezerro de ouro. Por quê? Porque o povo não fez a parte dele. E aí chega, desde a construção do Mishkan, doação, empenho, a parte do povo de Israel, e depois da doação para os sacrifícios, e tudo, que cada um do Am Israel é pronto de abrir mão do material para poder deixar Hashem entrar dentro dele, tudo isso vem com a proibição de comer animais. Não é o mundo inteiro, não é para mim. E depois essa história que se eu acho que eu sou perfeito, vai ter lepra. Então isso por quê? Porque a gente está aqui para poder melhorar, dar, para poder sempre pensar como posso fazer e posso ajudar os outros. Se a gente imagina duas velas, uma cheia de azeite, a outra vela, ela não está tão cheia de azeite, mas ela está acesa, está ligada. A primeira está apagada. Ela tem ainda o azeite, está bem cheio. Mas o que é melhor? Alguém pode falar melhor que está com azeite. Mas quem está com azeite está escuro, agora está sem luz. A segunda tem luz, tem fogo. Que pode não somente iluminar para as pessoas, pode acender outra vela, e outra vela, e outra vela. Quando uma pessoa, ele dá dele mesmo, ele quer compartilhar, ele quer iluminar, então ele vem agora para iluminar para os outros. Ele fica como se fosse uma chama acesa para poder iluminar todo mundo. É isso mesmo que a gente está aprendendo de todos esses parashiot. Não basta que Hashem vai se aproximar para você. Você que precisa abrir mão de algumas coisas materiais e deixar Hashem entrar e penetrar dentro de você. Shabbat Shalom.